Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre diabetes mellitus. A diabetes é uma doença muito prevalente, né? Que está aumentando o número de casos no mundo inteiro devido à obesidade. A obesidade hoje virou uma situação pandêmica, né? O mundo inteiro, capitaneados pelos Estados Unidos. A obesidade também no Brasil é uma situação, hoje em dia, bastante complicada também. Então, com a obesidade, as pessoas podem, é um dos fatores que predispõe essa diabetes do tipo adulto, né? E também a dieta, esses alimentos fast food, esses alimentos de processados, isso tudo está favorecendo uma situação de descontrole alimentar e até favorecer a obesidade e até predispondo ao diabetes. A diabetes hoje é muito frequente, né? Então, um distúrbio metabólico determinado geneticamente, associado à deficiência de insulina, né? Quando a insulina cai, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, né? E a insulina começa a cair, o determinado geneticamente, por exemplo, né? Que é um fator importante. E aí, quando a insulina começa a cair ou ela não tem a atividade adequada no sítio de ação dela, existe uma certa resistência à ação da insulina, a glicemia começa a elevar. Então a glicose aumenta e aí, quando a glicose aumenta, vem a situação da diabetes. A pessoa começa a ter muita sede, beber muita água, urinar demais e as complicações da diabetes. Que nós temos a aterosclerose, né, a deposição de colesterol nas artérias e a neuropatia periférica, que são complicações da diabetes, podendo trazer problemas para a visão, problemas para os rins, problemas nas extremidades, né? Quando tem obstrução vascular nas extremidades, podendo trazer situações levando até amputações de certas regiões de extremidade do corpo. Nós temos praticamente dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Nós sabemos que 90% dos tipos de diabetes são do tipo 2, ou seja, diabetes do tipo adulto, diabetes obeso, daquele que está acima do peso. E 9% mais ou menos do tipo 1. E 1% relacionado às outras causas, né? A diabetes tipo 1, o que é? Ela resulta da destruição autoimune do pâncreas. Então, diabetes tipo 1, a pessoa ela acaba promovendo a destruição do pâncreas por anticorpos. São autoanticorpos. Os anticorpos existem no nosso corpo para nos defender contra infecções, seja virótica, bacteriana ou fúngica. Mas o que acontece aqui? O anticorpo não reconhece o pâncreas próprio e começa a destruir essas células que produzem insulina. É o chamado pâncreas endócrino, né? A maioria dos casos surge antes dos 30 anos. A diabetes tipo 1, que é uma diabetes autoimune, né, devido à autoimunidade, à destruição do pâncreas endócrino, das células que produzem insulina, ela ocorre geralmente em jovens, abaixo de 30 anos. Como eu falei, tem uma predisposição genética, né? Ela, quando tem um caso na família, costuma ter outros casos. O paciente se torna dependente da insulina, ele não vive sem insulina, porque como ele não produz insulina, ele tem que ter insulina de externa, exógena, que vem de fora, para suprir a deficiência que ele tem. Se não tratada, ela evolui para cetoacidose, coma e morte. Quer dizer, se a pessoa não tratar, a glicose sobe muito, ele dá uma cetoacidose, entra em coma e morre, se não tiver tratamento. É uma situação gravíssima, diabetes tipo 1, quando não tratada, né, a pessoa pode entrar em coma e pode vir a morrer. Os sintomas característicos da diabetes, tanto da diabetes tipo 1 quanto tipo 2, é poliúria, que a gente fala que urina demais, a polidipsia, que bebe muita água, e a perda de peso. Então a pessoa perde muito peso.
A retinopatia e a nefropatia são as complicações mais frequentes, porque a pessoa pode ter problema aterosclerose, por exemplo, dos vasos retinianos no olho e a pessoa fica cega, né? Daí a importância de fazer fundo de olho com o oftalmologista para ver se quem é diabético, né, para ver se já está afetando o fundo de olho. Também a aterosclerose, por exemplo, obstruindo artérias do coração, predispondo a infarto, obstruindo a artéria periférica dos pés e predispondo a gangrena, né? Então é uma situação complicada. A diabetes tipo 2, ela surge na idade adulta, né? Idade adulta, pessoas com mais de 30, 40 anos. Ocorre uma elevação da glicose, como na diabetes tipo 1, né? A hiperglicemia, e se associa a vários graus de complicações crônicas, né? Aterosclerose, né? Infarto, AVC, tudo isso pode ser complicação do diabetes, né? Está relacionado à obesidade, pessoas estão ganhando muito peso, estão ficando obesos, e essa diabetes se relaciona à obesidade e à resistência à ação da insulina. O obeso, às vezes ele tem insulina no pâncreas, mas ele sendo obeso, ele tem uma certa resistência à ação da insulina e a glicose dele tem mais dificuldade para baixar. Vai indo, essa insulina acaba de vez e o paciente então chega um ponto que pode, depois de passar por uma fase inicial de tratamento com antidiabéticos orais, ele passa a precisar de insulina também. Após 5, 10 anos de evolução, a produção de insulina cai tanto que o paciente acaba necessitando de insulina, como acontece no diabetes tipo 1. No início pode ser assintomático, a pessoa passa anos com diabetes tipo 2 sem sentir nada. Depois começa a beber muita água, urinar demais, né? Emagrecer, etc. A prevalência aumenta com a idade. Então, quanto mais velho, mais possibilidade de diabetes. A obesidade também, que é um fator, né? É um fator de risco. E a história familiar de diabetes. Quando você encontra um caso de diabetes da família, frequentemente você encontra outros casos. É fortemente a diabetes tipo 2 associada à doença cardiovascular, doença do coração, doença do cérebro, derrame, né? Infarto. E hipertensão corresponde também à hipertensão arterial, e esse tipo de diabetes corresponde a 90% dos casos de diabetes, né? O paciente com sintomas de poliúria, quer dizer, urinando muito, bebendo muita água, emagrecimento, glicose acima de 200, e dependendo do jejum, é considerado diabético. Não vou fazer agora, vou deixar. Não, você fez a glicose do paciente qualquer hora, ela deu mais de 200, se ele está com sintomas de poliúria, polidipsia, bebendo muita água, urinando muito, isso é diabetes, né? Independente do jejum. Também a glicose de jejum acima de 126 confirma o diagnóstico. Se fizer uma glicose de jejum, né? Jejum de 8, 12 horas, principalmente 12 horas, e 126 acima, confirma o diagnóstico de diabetes. O jejum pode ser até de 8 horas, por exemplo, em crianças, né? De 8 a 12 horas. Glicemia menor do que 99 é considerada normal. E de 100 até 126 é considerada a glicemia alterada. E acima de 126 a gente considera diabetes. Tolerância à glicose diminuída ocorre quando a glicemia de jejum é inferior a 99, mas 2 horas após a injeção de 75 gramas de glicose oral, ela fica entre 140 e 200. Então a gente pode chamar isso de tolerância à glicose, né? Quando você faz um teste, por exemplo, de glicose, ela dá em jejum da normal, mas 2 horas após 75 gramas de destrozol, que a pessoa toma, ela passa de 140, então a gente chama de tolerância à glicose e vai até 200. No diabetes tipo 1 sempre haverá necessidade de uso de insulina. No tipo 2, o tratamento é dirigido para o controle dietético, né? Tirar os doces, usar adoçante, né? Fazer atividade física, né? Se não houver controle com essas medidas, os hipoglicemiantes orais são os medicamentos orais para diabetes. A dieta constitui o ponto fundamental do tratamento, né? Tirando os doces, usando adoçante. Pacientes magros devem ter dieta hipercalórica, é lógico. E nos gordos a dieta deve ser hipocalórica para emagrecer. No tipo 1, frequentemente os pacientes são magros no início. A aplicação de dieta hipercalórica com insulina restaurará o peso normal naqueles magros. Ao atingir, a dieta deve ser aquela normal para a idade. O diabético deve fazer em média 5 refeições por dia, com número igual de calorias em cada uma. No tipo 2, em que 80% são obesos
eles devem ser aconselhados a diminuir o peso e praticar alguma atividade física diária. São necessários vigilância e controle frequente dos níveis de glicose. Os próprios pacientes são incentivados a aprender a manusear os glicosímetros, o aparelho de medir glicose, ou então aqueles que põem na pele, né, que mede automaticamente, para monitorar a glicose, principalmente em jejum e antes do jantar, né? Às vezes é necessário dividir a dose de insulina de manhã e à tarde, até associar a insulina rápida com a lenta. O tratamento de diabetes tipo 2 é fundamentalmente dietético, acompanhado de aumento da atividade física. Persistindo a hiperglicemia, apesar da redução do peso, está indicado o uso de antidiabéticos orais, que estimulam a liberação de insulina pelo pâncreas ou aumenta a sensibilidade dos tecidos periféricos à insulina. Considero o diabetes bem controlado quando a glicemia de jejum está entre 80 e 115 e no máximo até 140, mas o ideal é de 80 até 120. Sobre diabetes, era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.